Fala meu povo e minha pova, tô aqui mais uma vez, agora para fazer um vídeo sobre primeiras impressões da JBL Boombox 4, fechou? Vem comigo, vou te falar um pouquinho o que eu achei dessa caixa, beleza? Então vamos lá, a princípio eu comprei essa caixa na semana do lançamento, então comprei essa caixa pelo próprio site da JBL, então nas primeiras 2 semanas, até a segunda semana eu já estava com ela em mãos, beleza? Já tive algumas JBL, já tive da linha Charge, já tive da linha Extreme, inclusive a Boombox anteriores, e agora estou com essa Boombox 4. Então já estou com ela há alguns dias, tem alguns meses, né, que já foi lançado, então quero falar minha opinião sobre ela, ok? Então, vamos lá, vamos primeiro falar de partes físicas, o que eu percebi que mudou, lógico, né, estética, você bate o olho e já sabe uma Boombox 4, isso é óbvio. Mas assim, a princípio, de partes físicas, o que mudou nela no olhômetro, vamos assim dizer. Primeiro, o tamanho, ela é consideravelmente maior que a Boombox 3. Quanto maior a litragem de uma caixa, mais subgrave essa caixa pode ter, ok? Não estou falando que é o caso em si, que não, só estou comentando. Alça, a Boombox 3 tinha alça de alumínio, muita gente reclamava que às vezes no meio do transporte poderia acabar arranhando, enfim. Eu tinha a minha, como eu uso muito dentro de casa, eu não costumo ficar levando muito lugar. Uma Boombox para ficar dentro de casa, gosto de somzinho de uma qualidade boa. Mas enfim, eu nunca tive problema com isso, mas há muitos relatos na internet sobre isso, ok? Outra coisa, esse mesmo em casa eu tive um problema, que antigamente a linha Boombox 3 tinha aqueles pezinhos na transversal, assim, as borrachinhas na transversal. Ali é o seguinte, meu querido, ali pouquíssimos dias de uso já começa a descolar tudo. Você pode ser a pessoa mais cuidadosa do mundo que vai descolar, ok? Então foi o meu caso também, mesmo muito em casa, acabou descolando. Então aqui a gente já pode ver que eles já atualizaram aquele pezinho, tiraram aquele pezinho, graças a Deus. Agora também tem esse parafuso Torx, né? Não sei a numeração dele, mas enfim, aqui dentro agora tem uma bateria removível. Então isso acaba dando longevidade à sua caixa, né? Então você acaba usando ela alguns anos, deu problema de bateria, saca uma, põe uma nova, acabou. Você tem a caixa para muitos anos. Também ela veio... Agora ela tem um botão novo de reforço de grave. Já adiantando esse botão de reforço de grave, eu vejo muita gente explicando que é grave 1 e grave 2. Às vezes o grave 1 é mais forte que o 2, o 2 é mais forte que o 1. Eu vejo pouca gente explicando certinho o que é esse nível 1 e nível 2 de grave. O nível 1 ele reforça subgraves, então aquelas músicas, às vezes um hip hop, um eletrônico, algo do tipo, tem uma frequência menor do grave, vamos assim dizer, mas tecnicamente falando, vai ter um reforço nessa faixa do grave. Agora o nível 2 dessas caixas JBL, seja essa linha Boombox, seja a linha Party Box, a nível 2 do grave é um grave mais seco, aquele grave famoso tuk-tuk. É tipo um grave de woofer, vamos assim dizer. Então ele dá reforços nos graves mais altos. Não sei falar o número exato da frequência, se é 60, 50, 70 Hz, mas é uma frequência um pouco mais acima. Então não é nível 1, você ganha um pouquinho de grave no nível 1, no nível 2 você ganha um pouquinho a mais ainda de grave. Não. Nível 1 dá subgrave, nível 2 dá grave. Ok? Que fique bem claro isso. Então, perfeito. Agora vamos falar de coisas um pouco mais técnicas, ok? Tem uma colinha aqui para poder me ajudar, mas vamos falar de coisas um pouquinho mais técnicas. Essa caixa ela oferece no volume total, somando todos os seus outros falantes, 200 watts, RMS na bateria, ok? E na tomada 210. Aqui consta com 2 woofers de 5 polegadas e 2 tweeters aqui em cima. Então o papel desse woofer fazer grave e médio e os tweeters o agudo. Na antiga caixa, na Boombox 3, a gente tinha 3 vias. O que são essas 3 vias? Grave, médio e agudo. Aqui não, aqui que voltamos para 2 vias. Apenas um alto-falante para grave e médio, que faz 2 funções, e os tweeters para agudo. Isso quer dizer que a caixa andou para trás?
Na visão de muitas pessoas, sim. Na minha impressão, que já tive Boombox 3 e Boombox 4, pra mim são assinaturas diferentes, são propostas diferentes, ok? Se você procura uma qualidade extrema, como eu falei, se for uma caixa ali no cantinho da sua casa, no quarto, na sala, às vezes é um churrasquinho, mas um volume mais baixinho, gostosinho de ouvir, cara, vai de Boombox 3 mesmo. Se você já tem ela, continue com ela. A qualidade dela é impecável, já são 3 vias. Aqui a proposta dela, creio eu, na minha concepção, não estou falando de site, de outras pessoas, falando por mim, por Renan. A proposta dela é um pouco diferente, ela é mais para ter volume, ok? Falando de volume, muita gente reclama dessa caixa que ela tem distorção, que volumes mais altos ela distorce. Por quê? A caixa de 3 vias é uma caixa de grave, médio e agudo. Então a caixa de grave, o alto-falante de grave, ele excursiona para proporcionar o grave. Os médios nem tanto, eles ficam mais firmes. E o tweeter ele é parado, ele faz o agudo imóvel, vamos assim dizer. Aqui, por esse woofer fazer 2 papéis, que seria do subgrave e grave, então, às vezes, num volume um pouco mais alto, sim, isso acontece. Pode dar uma leve distorção, sim, se você usar no volume 100%, 80%, 90%. Até onde eu, Renan, escuto, que é volume 50%, 60% no máximo, dificilmente eu passo disso, pra mim ele é perfeito. Um grave muito forte, mais forte inclusive da Boombox 3, não distorce e qualidade impecável. Você tem um ajuste muito grande dentro do aplicativo, você tem reforço de grave, então é um som, é uma caixa pronta. Você liga ela, liga um reforçozinho de grave, você gosta um pouquinho mais de grave, põe no cantinho e curte. A JBL promete 28 horas de autonomia nessa caixa. Já vou adiantando, não existe isso. Já existem testes na internet da galera custando chegar nas 3 horas. É de 3 horas, 3 horas e meia, 2 horas e 50, mais ou menos isso. 100% do volume, sem reforço de grave. Que na minha opinião, quando o volume está a 100%, o reforço de grave ligado ou desligado é imperceptível, na minha opinião. Você percebe muita diferença dele em volumes mais baixos. O som começa encorpado. A partir de certo volume já começa a ficar um som muito estridente, muito alto, e esse reforço de grave, os woofers já estão no seu limite, não tem mais para onde eles recorrer a te entregar mais graves, ok? Então acaba aumentando mais a voz, o médio e agudo do som, ok? Então terminando de falar sobre a caixa, fisicamente dizendo. As JBLs Boombox, até então, Extreme, a própria Charge, sempre contou com 2 radiadores passivos, que seria esse camarada aqui. Você pode ver que ele dá uma afundada, quando o som está tocando, o grave está batendo, essa parte fica se mexendo. Essa é a forma que a JBL encontrou de sintonizar seu grave. Às vezes, para quem é da galera do som automotivo, você tem uma caixa de grave no seu carro, você sintoniza com um duto, uma caixa selada, enfim. Então, aqui na JBL Boombox 4, nós encontramos a partir de agora 3 radiadores passivos. Nas laterais, como sempre teve em toda a sua linha JBL, praticamente, tudo ali em Boombox, tudo ali em Extreme, Charge, enfim. Agora também temos um radiador passivo nessa parte de trás, um baita radiador passivo. Então é uma caixa que às vezes você encosta num cantinho de um cômodo, às vezes num churrasquinho, tem um lugar aberto, mas você encosta em um lugar do lado de uma parede ali, cara, isso ajuda e muito. Esses radiadores passivos ajudam e muito a amplificar o grave. Essa caixa, ela tem um grave maravilhoso, ok? Há quem diga que prefere a Boombox 3, há quem diga que prefere a Boombox 4, eu faço parte do time que prefiro a Boombox 4. Na minha opinião, se você tem uma Boombox 4 e ouve com muita frequência no volume 100, às vezes você está procurando uma coisa um pouco maior que Boombox. Às vezes uma Party Box 320, uma Party Box 120 te atenderia um pouco melhor, te entregaria mais volume, preencheria um espaço um pouco maior de som. Agora eu vou fazer um teste com essa caixa. Vou ligar ela aqui, já está pareada com esse celular. Vou colocar o moço aqui sem direitos autorais, né? A princípio eu vou deixar ela sem reforço de grave e não vou passar do volume 50, ok? Até para vocês perceberem a diferença do reforço de grave ligado ou desligado. Que é como eu disse, até volume 50 fica nítido a diferença dos reforços de grave. A partir disso, eu, Renan, não percebo muito. Vamos lá? Então, vou colocar a música aqui
sem direito autoral. Lembrando que tá sem reforço de grave ligado, eu vou deixar 50%, fechou? 50%. Já deu um grave bem presente. Mesmo ao lado da caixa, já percebe um grave bem presente. Vou esperar a parte das batidas para poder dar um reforço de grave pra vocês verem a diferença. Vamos lá? Agora eu vou ativar o reforço de grave nível 1. Olha a diferença. E aqui acende o LED laranja, indicando que está o reforço de grave 1, que é onde entra mais subgrave, como eu disse anteriormente. Lembrando que temos os radiadores passivos lá atrás e um na parte de trás. Mesmo uma caixinha de costas para mim, você perceber bem grave. Agora saca só a diferença do reforço nível 2, que seriam os graves mais secos. Dá pra perceber na câmera? Perdeu um pouco de grave. Por que perdeu um grave? Porque o nível 2 é muito de grave? Negativo. Às vezes a proposta desta música não é grave seco, é um subgrave. Mas dependendo do estilo musical que você prefere, às vezes um estilo musical tem graves mais secos, o nível 2 seria perfeito para você. Entendeu? A diferença do nível 1 e nível 2? Lembrando que aqui nesta música, o reforço desligado entrega mais graves nessa música que o nível 2. Entendeu? Então, beleza. Eu acho que foi isso. Deu para falar bastante sobre a caixinha, as principais características, as principais diferenças da Boombox 3 para ela. Espero que tenha ficado bem claro, espero que vocês gostem dos vídeos. Agora eu vou deixar alguns takes rolando da Boombox, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. No, I don't wanna waste what's left.